Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Nós somos todos Swifties hoje. Você não sabe o que é Swiftie? Swiftie é um fã da Taylor Swift, é óbvio. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou o Pedro Dória. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. Somos todos Swifties? Somos, total. Somos todos Apoio, Swifties. Fechados com Taylor. Fechados com Taylor. Taylor Swift foi vítima de algumas dezenas de imagens que circularam muitas milhões de vezes, imagens bastante degradantes, feitas com inteligência artificial. E isso está movendo o mundo, esse caso. Vem que a gente conta. Cora, eu passei o fim de semana vidrado na história das imagens da Taylor Swift. Acho que vale até dar uma explicada no que aconteceu. Alguém entre sexta e sábado jogou algumas dezenas de imagens criadas por inteligência artificial da Taylor Swift em situações... Não são imagens pornográficas no sentido de terem sexo explícito. Mas elas têm. Quer dizer, só que elas não são, digamos, realistas. Elas não são realistas. Elas são sexo de fantasia, digamos. Né? Mas mesmo não sendo sexo explícito, no sentido de não é aquilo que a gente está habituado a chamar de pornografia, são imagens muito erotizadas. É pornografia, eu acho. Você considera? Eu considero uma pornografia não realista. É quase como um realismo fantástico, se você quiser. Isso. É uma pornografia realista fantástica. Muito elaborada, muito artificiosa, enfim, o que você quiser. Mas é pornografia, sem dúvida, qualifica como pornografia. São certamente imagens muito erotizadas. Ela está nua em algumas ou com muito pouca roupa em outras. E sempre numa situação, em todas essas imagens, são imagens ou dentro do vestiário de um estádio de futebol americano, ou na arquibancada de um estádio de futebol americano, né? Ela está namorando um jogador do Kansas City Chiefs, que é o time que vai estar contra os meus San Francisco 49ers no Super Bowl no domingo, dia 11 de fevereiro. Então, por conta disso, as cenas são todas entre a torcida ou entre os jogadores do Chiefs. E é uma coisa meio... É aquela mulher nua ou seminua, sempre cercada de homens, botando a mão dela. E são situações assim... É como se ela estivesse sendo submetida ao desejo de vários homens simultaneamente. E com uma cara de... É engraçado, eu não chamo de pornografia não, Cora. É porque eu estou acostumada a pensar em pornografia como descrições de representações de sexo explícito. Mas são imagens... Tem algumas coisas que não, eu acho que sim, eu acho que algumas sim. imagens são bem assim, Cora, são tão agressivas. Você não está conseguindo pensar como pornografia porque não é suficientemente realista. Pode ser. Mas é pornografia, believe me. Uma coisa que eu não tenho dúvida é o seguinte: é extremamente violento, é extremamente agressivo, é ofensivo. Porque, no fim das contas, eu fico imaginando... Eu estava pensando... eu estava conversando esse fim de semana sobre essas imagens, tal, com a Lia. E acho que foi ela que fez essa observação, minha mulher, né? Acho que foi ela que fez essa observação, quando falou, pô, mas que nenhuma mulher quer... Foram vistas centenas de milhões de vezes essas imagens no Twitter. 47 milhões. 47 milhões de vezes. O número é esse. Só no Twitter. Só no Twitter. Que depois foi para N outras redes e tal. Eu estava comentando, nenhuma
mulher quer se ver numa situação em que ela está daquele jeito, representada daquela forma tão degradante. Não sem consentir, certamente. E aí a resposta que eu ouvi foi, ué, mas algum homem quer? Tipo, nenhum ser humano se quer ver numa situação dessas. E ao mesmo tempo, você tem razão, as imagens não são realistas, elas são ilustrações hiperrealistas, né? No sentido São de... fantasia. Se eu claro, tivesse que classificar num gênero, classificaria como fantasia. Mas isso eu acho que é secundário. Eu acho que o principal problema aí é que a gente está, nessa era do deepfake, nós estamos entrando numa era que a gente não sabe como conter ainda. Porque você pode fazer regulação das redes, você pode criar barreiras para evitar isso, mas é um pouco como pedofilia. Há todas as barreiras possíveis contra a pedofilia, em todos os países. É um daqueles poucos crimes que é, digamos, consenso entre todas as nações. Não importa qual a sua ideologia, se você é de direita, se de esquerda. Pedofilia, não. É aquela coisa que está muito claro que nos faz. E ainda assim, há pedófilos trocando imagens, e volta e meia um pedófilo é preso com sei lá quantas imagens e tal. Então, eu acho que a gente tem um novo monstro para combater. A gente tem uma nova assombração no caminho. E é uma assombração perigosa, porque é uma assombração que pode atacar por esse lado sexual, é uma assombração que pode ser usada como uma ferramenta de humilhação, porque, no fundo, é isso que está acontecendo aqui. É possível que quem tenha feito essas coisas seja um cara do outro time, da outra torcida, para desmoralizar. Não foi, não. As imagens vêm de um grupo de Telegram. Teve um... Eu não lembro se foi o Motherboard, enfim, um desses sites pop de tecnologia conseguiu apurar a origem das imagens. Elas vieram de um grupo de Telegram, que é um grupo eminentemente masculino, evidentemente. Claro. Né? É a minha turma, não é a sua, que faz esse tipo de coisa. Que bando de garoto que pega mulheres famosas... Eu não quero te chatear, não. Diga, Cora. Mas você já reparou que problema que o homem é? Cora, veja. Nada pessoal. Mas não é? Ok, vamos fechar esse parênteses e deixar isso no ar. Mas né? Que coisa complicada. Eu argumentaria que o problema não é homem, o problema é testosterona, mas tudo bem, a gente não precisa entrar nesse... Não vamos dissecar esse problema, mas é toda a confusão que você vê, o homem por trás. Se a gente tivesse... Eu não sou uma feminista particularmente combativa, eu sou feminista porque eu sou mulher, eu acho que toda mulher deve ser intrinsecamente feminista, mas eu não sou exatamente militante ou combativa ou qualquer coisa, mas eu não consigo deixar de pensar que um mundo administrado por mulheres seria um lugar melhor de se viver, sabe? Mas isso aqui já é uma viagem. Vamos voltar ao deepfake, porque, inclusive, a gente vai ter ano de eleições e eu acho que um dos maiores perigos potenciais do deepfake não é nem esse uso pornográfico, pessoal ou individual, é o uso político. Sabe, eu acho que a gente tem um ponto aqui, que é o seguinte: estamos todos começando a ser expostos a esse tipo de situação. A gente fez 2 programas no ano passado sobre sobre uma escola no interior da Espanha, uma escola de uma cidadezinha perto de Portugal, e depois aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tanto na Eleva quanto no Santo Agostinho, que são 2 escolas particulares importantes do Rio de Janeiro, em que você teve a situação de que meninas, adolescentes, colegas delas
de turma construíram imagens delas nuas usando ferramentas de inteligência artificial. Quer dizer, a gente já está vendo, a gente já está conversando sobre esse tipo de assunto há algum tempo. Agora teve a Taylor Swift. O que eu acho interessante desse episódio envolvendo a Taylor Swift é que me parece que é o primeiro episódio de grande escala de impacto desse tipo de imagem aplicada à degradação de mulher. Aplicada à degradação de pessoas, né? Porque não são imagens que alguém põe o olho, você descreveu como fantasia, e olha para aquelas imagens, não, isso aqui pode ser verdade. Ninguém acha que aquelas imagens são verdade. Cores hipersaturadas, tem uma coisa que tem uma pegada de ilustração ali e tal. Agora, a violência é real. Porque essa moça estava num fim de semana em que o namorado foi ser campeão de uma das duas ligas de futebol americano, da AFC. Quer dizer, era um fim de semana de celebração nesse contexto da... Ela realmente parece muito feliz nesse relacionamento. Quer dizer, tem uma coisa ali de... É aquela coisa que a gente vê de vez em quando acontecendo, né? Meio que um romance de princesa, tal. Tipo, mas tem esse clima muito porque ela realmente parece estar muito feliz com esse cara. Parece haver uma felicidade genuína, um amor genuíno ali entre os dois. São duas hipercelebridades, de modo que não tem aquele problema de um ter que correr atrás da fama do outro ou ser prejudicado pela fama do outro, porque também não é fácil lidar com isso, né? Não, eu imagino que não seja então, mesmo. Então você tem duas potências de igual tamanho aí, né? E nessa circunstância, você usa justamente esse contexto, num fim de semana, que é um fim de semana de celebração, no contexto do futebol americano, você usa justamente esse contexto para apresentá-la em dezenas de imagens de violência sexual ligada a homens num contexto de futebol americano, né? Por isso que eu acho que é uma coisa torcida, sabe? Pois é, mas é que não é. É que veio desse grupo de Telegram em que homens se juntam para produzir imagens de mulheres famosas em situações sexuais e distribuir uns para os outros. Quer dizer, a coisa é mulher famosa Eu acho engraçado é que não é... Tem tantas maneiras de você representar a sexualidade e tem consistentemente essa escolha de representar a sexualidade num lugar em que a mulher esteja sendo aviltada, humilhada, violentada. É muito estranho, porque você poderia produzir imagens eróticas, não consensuais, tudo mais e tal, de relações sexuais normais, com afeto, com... sei lá. Existem muitas outras maneiras de você representar. Nesses ambientes dessas falsificações, consistentemente tem a característica de... Quer dizer, parece que o que os caras estão buscando, quem produz esse tipo de imagem, o que está sendo buscado não é tesão, Cora. Mas eles são incels. É humilhação. Porque o que está sendo buscado não é tesão, é humilhação. Mas são incels, eles têm um enorme ressentimento contra as mulheres. O incel é o celibatário involuntário, né? O solteiro involuntário que está louco para ter uma relação com a mulher, mas ninguém quer saber dele. Então ele tem um ódio às mulheres, ele é misógino. Tem uma coisa misógina muito forte. Isso nem precisa Freud para explicar, né? Não, acho que intuitivamente a gente... Isso evidentemente vem de cabeças muito mal resolvidas, de caras que estão muito amargurados, ressentidos. Agora, por que a Taylor Swift, que é a cantora mais famosa do mundo, é a mulher que mais faz dinheiro na cultura pop hoje e tal, porque ela, um monte de coisa aconteceu. A Casa Branca se manifestou. O Congresso americano já está produzindo uma lei que criminaliza a divulgação não consensual de imagens
eróticas produzidas por inteligência artificial. E Elon Musk está contratando moderadores, Isso é genial, né? os mesmos que ele havia demitido por causa de liberdade de expressão e tudo mais. Isso é sensacional. Ele se viu obrigado, quer dizer, muita coisa foi movida Mas porque... olha, então vamos pensar sob o ponto de vista da Poliana. Que bom que aconteceu com a Taylor Swift. Por quê? Vamos lá. Eu acho que a Taylor Swift, a essa altura do campeonato, ela deve ter boas defesas psicológicas, deve ter terapeutas que cuidam dela, porque a fama universal que essa menina tem não é uma coisa normal. Então, deve haver um dique de proteção aí em torno dela, com toda certeza, mais do que em relação a qualquer outra pessoa no mundo, provavelmente. E é a pessoa mais famosa do mundo nesse momento. De modo que as coisas acontecem. Se isso tivesse acontecido com uma pessoa médio famosa, nada teria acontecido. A Casa Branca não teria se manifestado, o Congresso não estaria deliberando sobre isso e Elon Musk também não estaria contratando os... Gente, está trovejando muito aqui. A gente está conversando e a sensação que a gente tem é que o mundo está caindo lá fora. Mas... Furto Tatis. Furto Tatis, Mas a questão é que a gente, inclusive, não estaria aqui conversando. Porque teria sido uma coisa menor. E aí, isso teria se espalhado mais. Eu acho, como eu disse antes, eu acho que não há como conter esse tipo de coisa. Eu acho que a gente entrou numa época em que isso vai passar a ser um problema, como a pedofilia é um problema, mas o fato de ser criminalizado, o fato de ter uma rejeição da sociedade, uma condenação geral, vai diminuir muito o alcance e, digamos, o estímulo para que as pessoas façam isso. Então, digamos que isso acelerou o processo, ser a Taylor Swift acelerou um processo de rejeição a uma prática que não pode acontecer, ou que não deveria poder acontecer. Eu acho que você tem muita razão. Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa muito hábil e com muito impacto de muitas formas. Ela se lembra uma história, deixa eu contar uma história, talvez alguns dos nossos espectadores ouvintes conheçam essa história, mas que é uma história que mostra a compreensão dela de como o mundo digital funciona. Num determinado momento, ela foi estourando aos poucos, né, a carreira dela. Ela tem vários discos iniciais cujos direitos das gravações pertenciam à gravadora e, em um determinado momento, foram adquiridos por um bilionário. Ela tentou comprar do cara, o cara se recusou a vender. Agora, ela regravou todos os discos. Isso é fenomenal, né? E aí você vai hoje no Spotify, tem um dos discos dela, por exemplo, que é o 1989, que é o ano que ela nasceu. Você pode ouvir 1989 ou você pode ouvir no Spotify 1989 Taylor's Edition. Todos os fãs fazem questão de ouvir claro. a nova versão. O resultado é que o troço encalhou na mão do cara. Ninguém ouve mais aqueles discos naquela gravação. Mas eu acho interessante disso é o seguinte, é que no mundo do LP, você não faria isso, você não reimprimiria não sei quantos discos, essa estratégia não seria viável. No mundo do digital... Eu acho que não seria viável, inclusive, por causa do preço dos LPs. Porque quando você baixa uma música, hoje não tem preço, você está ouvindo no Spotify. Antigamente você pagava um CD ou um LP e você não ia comprar aquilo de novo só porque foi a Taylor que fez. Claro, né? Claro. Isso me lembra aquela coisa do Michael Jackson comprar
Os Beatles. Os Beatles. Várias gravações dos Beatles. Isso deu um nó na minha cabeça naquela época. Eu digo, como é que ele está comprando os Beatles? Como é que tem... Isso é Beatles, isso não é Michael Jackson, né? Estava fazendo um investimento. E essa estratégia não seria viável hoje em dia. A Taylor Swift descobriu como que você quebra as pernas. Esse negócio morreu. É impressionante, né? Esse negócio morreu. Outro negócio que está em vias de morrer, talvez, seja o TikTok. O TikTok? Não vai morrer, mas TikTok levou uma paulada, acaba de levar uma paulada, porque Taylor Swift, entre outros artistas, não está mais lá. Tiraram as músicas? As pessoas não podem usar mais as músicas? Sim. Por quê? Por causa de negociação? Por causa de negociação. A Universal denunciou o TikTok por assédio, práticas imorais, pressão na negociação, enfim. Queimou o filme do TikTok e tirou todos os seus artistas da lista do TikTok. A Anitta é da Universal. Anitta, Justin Bieber. Tem uma meia dúzia de pessoas tudo que é garotada super que tá importantes. tudo que é garotada que usa TikTok ouve, né? Exatamente. Ou seja, você não vai poder ter música da Anitta, da Taylor Swift, do Justin Bieber, nada disso no seu vídeo do TikTok. Olha, de uma meia dúzia que a gente não sabe, porque a gente não está nessa faixa etária, mas que a minha neta repetiria aqui para você 10 nomes agora, Claro, tranquilo, claro. de pessoas íntimas dela, assim, que ela... Pois é. TikTok é um problema também, né? TikTok é um problema. Eu acho que redes sociais são um problema. Mas, cara, o TikTok tem um nível de problematização a mais do que o resto das redes, eu acho. Porque o TikTok, nas outras redes, você escreve ou mostra alguma coisa muito problemática, vai ter comentário embaixo. As pessoas vão criar uma confusão ali. É possível comentar no TikTok, mas passa voado, porque não... A coisa do TikTok não é comentar e nem ler comentário, né? Uhum. Eu não sei, o TikTok me passa uma coisa de alarme, sabe? Eu gosto do TikTok. Há coisas que eu acompanho no TikTok. Essa semana eu fiquei vendo um monte de gente falando de aspirador de pó. Juro. Tem um aspirador de pó da Dyson que virou assim estrela do TikTok. Acho que por causa do preço, porque ele é aspirational no pior sentido. Ele é um troço que custa $1.000. Você consegue imaginar um aspirador de pó? $1.000? $1.000. Você consegue comprar aqui no Brasil pela modesta quantia de R$15.000 no Mercado Livre. O pessoal traz. Que loucura. É um aspirador da Dyson que tem um feixe, é da nova geração, é a geração 15, então se chama Gen 5 Outsize, coisa assim. Ele tem um feixe de laser que mostra poeiras que você nem imaginava que estava lá. Ele tem um contador de poeiras. Ele vai aspirando as poeiras e contando quantas poeiras ele aspirou. Ele tem uma telinha de LED em que ele vai te mostrando tudo isso. E ele é um objeto bonito. Quer dizer, dentro daquela linha, bonito, chamativo. Então, é aquele troço que você compra, bota em casa, para todo mundo ver que você tem um aspirador. Entendi. De $1.000. É um pouco como uma bolsa Vuitton, que é exatamente igual a qualquer outra bolsa, mas o objetivo dela não é ser igual a qualquer outra bolsa, é você andar com não sei quantos $1.000 pendurados no bolso, para que as pessoas vejam que você tem dinheiro, né? Então, esse aspirador é tipo isso, é para você... Os teus amigos entram na tua casa e imediatamente veem que você tem dinheiro. Então, eu fiquei vendo assim, horas desse aspirador, que já foi visto 300 não sei quantos milhões de vezes. E... Eu sou a louca do aspirador, porque eu sou a louca do gato, né? Cora, eu tenho um excelente aspirador de pó de pelo de gato robô. Excelente. Pois é, mas eu adoro todos os aspiradores. E nesse ínter eu descobri
que existe nos Estados Unidos uma sociedade de colecionadores de aspirador de pó. Aham. Sim, eles colecionam aspirador de pó, não me pergunte. Para quê? Eles fazem convenções periódicas para trocar figurinhas sobre os aspiradores de pó. E descobri também uma outra coisa, que também é uma bola que tinha passado por cima da minha cabeça, que o Sir James Dyson, que inventou a Dyson, que teoricamente é o melhor aspirador do mundo, ele é o homem mais rico da Inglaterra. É claro, cobrando $1.000 por aspirador de pó, ele tem que ser mesmo. Mas ele foi a favor do Brexit. Ah, E eu te confesso que isso me tirou qualquer vontade de ter um Dyson. o meu é iRobot. É o Roomba, né? É, E eu tenho um excelente chamado Eufy. Elfie. É mais barato do que o iRobot, porque quando o meu Roomba morreu aqui no Brasil, porque o Roomba tem um problema com as baterias, né? As baterias acabam rápido. Mas eu já troquei bateria do Eu já meu troquei, Roomba anterior. mas você tem que comprar lá nos Estados Unidos quando você viaja aqui. Imagina, AliExpress, Mercado Livre. Foi? É. Eu tive tanto problema em conseguir as baterias, que aí eu passei para o Eufy, que eu comprei aqui, foi barato e tal, e funcionou muito bem. Esse modelo que eu tenho já não se fabrica mais. Mas eu fiquei surpresa com a qualidade dele, achei muito, muito bom. Ah, que bom. Muito bom e bonito. Assim, a tampa dele é de vidro, parece até um celular. E assim começamos com Taylor Swift e terminamos com Terminamos com aspiradores. de pó. Clara, a gente se vê na terça-feira? A gente se vê na terça-feira, com Então até certeza. terça-feira.